qual será um instrumento nas tuas mãos, o veículo, o canal, Senhor, a qual ministrará uma palavra aos nossos corações. Usa ele, tira todo impedimento da barreira, que venha ser uma noite de bênção, de cura, de libertação, e do teu nome ser glorificado. Eu te entrego nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. A paz de Cristo. Amém. Glórias a Deus. Abram as vossas Bíblias, por favor. Foi nos dado um tema, eu não vou fugir do tema, mas eu vou ler outro texto bíblico também. Levítico, capítulo 25, o versículo 25. Levítico, capítulo 25, versículo 25. Os irmãos da mídia, quem está na mídia aí? Onde está a mídia, gente? Lá em cima. Se eu pedir alguns versículos, vem para mim, por favor? Estamos juntos, misturados até os céus. Levítico, capítulo 25, versículo 25. Está escrito. Posso ler, irmãos? Amém? Amém. Glória. Quando teu irmão empobrecer e vender alguma parte da sua possessão, então virá o seu resgatador. Então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que vendeu teu irmão. Amém? Pode se assentar. Glorificando, exaltando em nome do Senhor Jesus. Eu quero aqui justificar o meu atraso, mas hoje foi dia de reação lá na igreja. O que é reação? É quando o Connect, que é a mocidade, os interligados, que são os adolescentes, eles se reúnem e vão às ruas evangelizar. Então eles passam o dia evangelizando e à noite tem esponja, que é o grupo. E aí, de manhã eu fui com a minha filha, mais tarde fui buscar ela, e eu fui levá-la agora à noite para o grupo. Então, por isso que eu me atrasei, eu fui até lá, São Mateus, lá na Palinurse, para depois vir para cá. Eu estou com o coração aqui apertado, porque eu achei que meu irmão viria. Se meu irmão viesse, eu no meio da mensagem, que minha filha mandasse a mensagem, pai, vem me buscar, ela sairia daqui para ir buscar. Eu estou aqui com o coração, irmãos, tem ninguém para ir buscar lá. Que misericórdia, eu liguei com uns 15 irmãos lá da igreja, ficando com os filhos interligados também, para gente, pelo amor de Deus, se eu não chegar, me leve minha filha, que eu não vou buscar. Por isso que até eu saí um pouco, porque eu venho resolver isso, mas eu tenho certeza que Deus já resolveu essa situação. Amém? Glórias a Deus. Louva a Deus. Meu tio está aí. Cadê meu tio? Havia o mais possível, gente. Meu tio, quando eu cheguei, eu fui super feliz. Tio, estamos juntos. Nossa, muito feliz mesmo. Weber é um amigo de muitos anos. O Weber é corajoso, viu, pastor Marco? Se eu errar aqui, a culpa é dele. Puxa a orelha dele, tá bom? Deus abençoe o senhor humildemente, Deus abençoe o Weber, os guerreiros de Cristo. Que Deus os abençoe grandemente, amém? Vamos para aquilo que Deus nos proporcionou estar aqui. Irmãos, nós estamos frente a um texto bíblico que, particularmente, o livro de Levítico e Deuteronômio, nós temos o hábito de pular, né? Quando nós estamos lendo a Bíblia, Levítico é um livro que nós temos lá, claro, é Levítico e Deuteronômio, porém são livros assim de extrema importância para a base. E lendo Levítico, principalmente no seu capítulo 25, Levítico, o nome por si só já explica o que significa a lei. E lendo o livro de Levítico, capítulo 25, esse texto me chama a atenção. Quando o Weber ele dá o tema do nosso encontro, o tema do nosso culto hoje, o meu
não é sua, você não a venderá perpetuamente. Mas caso você vendê-la perpetuamente, acontecerá que quando você empobrecer, e aí vem falando de tudo isso, da venda da terra. Só que é interessante que é a venda de uma terra que não é daquele que está vendendo. E a Bíblia vai falar, a terra que eu te dei não é sua. Então quem vende não é dele. Amém? Estou me fazendo entender? Amém? Vocês entendem isso? E aí vai continuando até que nós chegamos aqui no versículo 25, onde no versículo 25 vai estar escrito: quando o teu irmão comecei a vender alguma parte da sua possessão, da sua terra, então virá o seu resgatador. Quem é o resgatador? Aí a Bíblia por si só, a Bíblia responde a Bíblia, irmãos. Quem é o resgatador? O seu parente mais próximo. E aí o parente mais próximo, ele vai resgatar aquilo que foi vendido. Amém? Amém. Precisamos entender agora o que foi vendido, para quem foi vendido e qual o preço que foi vendido. E isso começa no livro de Gênesis. Não precisa correr nos midianitas. Gênesis, capítulo 1, no seu versículo 26 em diante, eu não vou me ater aqui, mas quando Deus agora vai fazer o homem a sua imagem e semelhança. Amém? Então você vai ver lá em Gênesis 26, passamos depois do homem a nossa imagem, conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. No versículo 27, você vai ver que Deus criou, e você vai ver por 3 vezes a palavra vara. Vara, original, é criar, trazer à existência aquilo que não existe. Então no versículo 26 Deus forma, no versículo 27 Deus cria. Eu já falei isso aqui uma vez no culto da mocidade, eu não me queria repetir isso novamente, mas eu quero que nós entendamos algo. Deus ele vai formar o homem, criar o homem de toda a terra, e ainda lá em Gênesis nós vamos entender que Deus colocou, a Bíblia diz, Deus pôs o homem no Éden. Amém? Amém, igreja? Amém. O homem foi formado, o homem foi criado, não vou falar aqui da origem da formação e da origem da criação, mas o homem foi formado, o homem foi criado. Depois disso, lá Deus soprou em suas narinas o corpo de vida, o homem perpetual também. Toda essa história, Deus pega o homem e põe. Não é isso que a Bíblia nos diz? Não é isso, igreja? E Deus, ele vai dar algumas, Gênesis capítulo 28, você vai ler isso, não precisa pôr ainda, mas você vai ler em Gênesis 28, que Deus ele vai dar algumas, não sei se eu estou falando, eu vou usar atributos, mas se não for, vocês me corrigem, não me fugir aqui. Deus vai falar como você vai multiplicar, você vai multiplicar, você vai encher, você vai subjugar e você vai dominar. Quantos atributos? 5, não foi? Então, ó, frutifica, multiplica, enche, subjuga e domina a terra. Só que a terra não é de Adão. Deus põe Adão na terra, fala para ele, pode frutificar, pode multiplicar, pode encher, pode subjugar, e tem mais, Adão? Você vai ser o cara, você vai dominar. Só que a terra é de Deus e não é de Adão. Amém? Pois bem, conhecemos a história, Adão está fazendo tudo isso com Eva, até que em Gênesis capítulo 3 começa a conversa com a serpente. Amém? Interessante isso. Olha aqui, irmão. Deus fala para o homem: a árvore da vida comereis livremente, mas a árvore da ciência do bem e do mal, ou a árvore que está no meio do jardim do conhecimento do bem e do mal, desta não comereis, porque no dia que comereis certamente comerás. É isso que Deus fala. Pois bem, chega Gênesis capítulo
as 3 mentiras da serpente com Eva. Mas fica para um outro dia, não que esteja acabando a gente. Mas fica para um outro dia. Então Eva come, e a partir do momento que Eva come, dá fruto para Adão. Adão vai comer o fruto e os seus olhos são abertos, ele vai ter que estar nu e ele vai cozer para si aventais de folha, e na viração do dia Deus viu. Só que algo me chama a atenção. Em Gênesis capítulo 3, a conversa da serpente com Eva é como? A Eva falando como. Só que a Eva não só vai falar no como. Eva vai dizer, não vou comer, por quê? E ela vai explicar o motivo. Se ela explica o motivo, ela tem uma ordem direta de Deus. Ainda que essa ordem tenha sido dada a Adão, ela conhecia a ordem direta de Deus. A pergunta que não quer calar pastor Marco Melo. Se ela conhecia a orientação de Deus, o que dá credibilidade na voz da serpente? Porque ela tem 2 informações agora. Uma de Deus e uma da serpente. O que faz é dar mais credibilidade para a voz do diabo do que para a voz de Deus. Essa é uma pergunta interessante. Só eu me faço. A questão é muito simples. Deus fala, olha, da árvore que está no meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal, dessa não comereis. Só que quando ela está conversando com a serpente, ela está justamente, porque a Bíblia diz que quando ela decide comer, ela pega do fruto e come. Ela está justamente aonde Deus falou para ela não estar. Por cima eu não pedi, a aplicação é simples. Quanto mais perto da proibição de Deus nós estamos, mais forte a voz do diabo ressoa no nosso ouvido. Deus falou, não coma. Eva está inserida justamente aonde Deus falou para que ela não estivesse. Aonde Eva está, da credibilidade à voz do diabo. Por quê? Porque quando Eva decide desobedecer uma ordem direta de Deus, a voz de Deus passa a ressoar mais distante. Por si não seja mais claro, quanto mais desobediente nós somos da palavra, mais os desejos impuros e carnais ressoam na nossa vida. É interessante. Eu falei na igreja no domingo passado, lá no congresso. Eu falei que ambientes que nos distanciam de Deus nos levam a ter desejo de coisas impuras. Eu não estou falando de um ambiente do Éden, mas o local que Eva está é justamente onde ela não deveria estar. E quando estamos onde não é para nós estarmos, a serpente grita mais alta no nosso coração. Mas eu tenho uma palavra de Deus aqui. Mas quando decidimos andar à luz da Bíblia Sagrada, ainda que a serpente se levante nos fazendo proposta, nós estamos debaixo de uma orientação sagrada. Por si eu não estou entendendo. Quando estamos andando segundo a palavra do Senhor, quando estamos andando segundo o Espírito e não segundo a carne,
mas pelo poder desta palavra, no culto dos guerreiros de Cristo, nós não vamos retroceder um centímetro. Por quê? Porque o Senhor é a nossa bandeira. Eu sinto Deus na pessoa do Espírito Santo nesta noite. E Eva está aqui conversando com a serpente. E aí, Eva decide comer do fruto, amém? E aí, pastor, me ajuda, pastor Marcos, se você estiver errado. O comer, propriamente dito, não é um pecado. O pecado é desobedecer a ordem. E o que é pecado? No original, hamartia. O que significa hamartia? Perdeu algo. Isso aqui é tremendo. Por que isso aqui é tremendo? Porque quando ela está onde não é para estar, ela perde o alvo. E quem perde o alvo se torna imediatista. Você não entendeu, né? Vou ser mais claro. Quem perde o alvo, não vem cá. Eva sabia que Deus ia vir na criação do dia? Sabia? Afinal, Deus, toda a criação do dia estava lá. Só que quem perde o alvo se torna imediatista. Por isso eu não estou entendendo. Quem não tem alvo não considera a viração do dia. Só que não se iluda. A viração do dia vai chegar para todo mundo. O Ciro não estou entendendo o que é a viração do dia. É a hora do particular com ele. O problema de quem não tem foco, quem não tem alvo, é que ele esquece que vai ter que ter a viração do dia. E ele só pensa no imediatismo. Quer um exemplo? Já pode vender primogenitura. O certo foi ela, o certo é isso, não é? Quando Esaú vai vender a primogenitura, e quando Jacó oferece o prato de lentilha, é isso? É isso. É certo, é a idade, irmãos. Deus me perdoe, é a vontade. O que Esaú fala para Jacó? Para que me serve a minha primogenitura? Se eu estou bom, Ei, posso dar um conselho? Eu não estou aqui para esse pastor da igreja, pelo amor de Deus, eu não quero ser pretensioso. Mas quem não tem foco não pode entrar na tenda de Jacó, porque na tenda de Jacó ele sabe tornar o caldo. Se perder o foco, nem chega perto de Jacó, porque Jacó está só ali entornando o carro. Quem está comigo nessa noite? Glória a Deus. Ele vai perder o foco. Quem perde o foco se torna imediatista. Quem se torna imediatista não considera a viração do dia. Só que eu preciso dizer que a viração do dia vai chegar, irmão. Adão vai pecar. Deus vem na viração do dia, que é um momento particular. E aí, irmãos, a minha cabeça é um impacto, sabia? Que a Bíblia diz que quando ele peca, ele vai fazer aquilo que o diabo vai. Isso. Quando ele peca, o que ele vai fazer? Para ele vai conseguir, vai fazer uma mental de folhas. E vai cumprir a sua nudez, amém? Só que quando chega na viração do dia, Deus está vivo. O que ele faz? Fala, igreja. E aí, quando ele se esconde, Deus está falando, Adão, tal, e Adão vai responder: Senhor, eu respondi porque eu estava. Peraí, que agora não entendi o que falar. Se ele fez uma mental de folhas para cumprir a sua nudez, por que ele está falando para Deus que agora ele está nu?
quiser, deixa eu falar. Toda pessoa sem foco não tem nada com responsabilidade. O time do que é isso? Ele se torna caçadores de culpado. Ele sempre vai atribuir a alguém um erro dele. Você bateu o olho, amado, pode dar Jesus para ele, pode dar graça. E aí Deus vai começar a sentenciar. Sentenciou a serpente, sentenciou a mulher, sentenciou o homem. Só que chega em Gênesis capítulo 9, versículo 1, já entrou na história da introdução, gente. Então, em Gênesis 28, quando está dizendo multiplicar, encher, subjugar e dominar, é pré-queda, é antes da queda. Só que quando chega em Gênesis 9, versículo 1, é pós-queda. O homem já foi sentenciado, já acontece aquilo, tá? E aí vem aqui, Gênesis 9:1, está escrito: Deus agora está falando que para o homem, você vai frutificar, multiplicar e encher. Antes da queda, Deus tinha dado 5 atributos ao homem. Depois da queda, o homem perde 2 atributos. Quais atributos ele perde? Subjugar e dominar. É por isso que hoje a humanidade tem uma guerra ferrenha em dominar os seus instintos. Ela perdeu o domínio próprio na queda do Éden. Claro. E é interessante isso, que quando Adão ele come do fruto, ele vendeu a terra. Só que Levítico 25 fala que a terra não era dele. Ele vendeu a terra para o diabo, ele está falando o diabo, a terra é sua. A igreja está comigo? E aquele que comprou a terra, colocou um preço. Pergunta para mim, qual o preço por cima? Bonito e mais fraco. Pergunta para mim, qual o preço por cima? Já foi. Então Adão, pós-queda, por introdução, você quer assim. Ele empobreceu. A raça humana pós-queda empobrece. Pré-queda, 5 atributos. Pós-queda, 3 atributos. O homem empobreceu. E a raça humana empobreceu por causa de quem? De Adão. E Adão era o cara. Porque Adão, antes da queda, ele vivia no tempo kairos. Antes da queda, o homem foi feito para viver eternamente. Se eu lembrar que ele falou essa citação na reforma protestante, eu vou lembrar dessa. João Marcos. Ele disse que antes da queda, o homem foi feito para viver eternamente. Então, Adão pré-queda estava no kairos. Só que quando Adão peca, ele entra no cronos. A partir da queda do pecado, o homem agora tem começo, meio e fim. Amém? E o homem empobreceu. Por isso que o homem empobreceu. Ele vende a terra e agora está pobre. A igreja está comigo? Amém. Já estou saindo da introdução. Então, lá no livro de Levítico, tem toda a história. Deserto, tabernáculo, multiplicação, toda a história do mundo está aqui, mas ele
parente mais próximo de Adão é o segundo Adão que já pré-existe antes do primeiro. Por si não, a irmã já entendeu ali. Porque a Bíblia diz que pelo primeiro Adão entrou o pecado, pelo segundo Adão que já pré-existe. Antes do primeiro Adão, eu estou falando de quem? Jesus Cristo de Nazaré. Eu estou pregando aqui que o parente mais próximo, o resgatador, aquele que vai pagar pela terra que Adão vendeu, não sou eu, não é o pastor Marco, não é o Heber, mas é o parente remidor, o parente mais próximo, aquele que existe antes da fundação do mundo, aquele que por ele, para ele e para a glória dele foram feitas todas as coisas. Eu estou pregando sobre aquele que, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se da sua glória, para que possível, para ter uma morte e morte de cruz. Por quê? Porque ele precisa pagar o preço, porque a raça empobreceu, o homem empobreceu, mas o parente remidor está aqui nessa noite. Oh, eu sinto que Deus abençoou o Espírito Santo aqui. Eu sinto Deus, a pessoa do Espírito Santo aqui. Ela desse dia, Deus, capítulo 2, versículo. Disso, pois, que os filhos têm participação comum da carne e sangue. Também, Jesus, igualmente, participou dessas coisas. Para quê? Por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. O verbo precisa se fazer carne para ser participante da carne e do sangue, e pela morte vencer a morte. Então, o verbo tem que se fazer carne. João, todo mundo conhece João. E o verbo agora vai se fazer carne. Por quê? Porque o verbo, ele precisa pagar um preço. E ele tem que participar do corpo e do sangue. Então ele vai se fazer carne. E ao se fazer carne, ele veio pelo ventre da virgem, pelo ventre do marido. Sempre um outro dia nós vamos debater sobre isso, não hoje, mas ele veio se fazer carne. Amém? Só que em João, dá para mim, João capítulo 1, versículo 11. Irmãos, a Bíblia é linda. A Bíblia é linda. Quando ele se faz carne, tudo do céu, uma porta, você falar para fazer assim. Quando você for fazer, quando ele se faz carne, ele vem. E ele vem para quê? Para isso aqui. Cadê o irmão? O irmão, fica aí. João 1, 11. E ele se fez carne por quê? Ele veio para o que era. Você percebe que o seu é singular. Nós temos o hábito de falar que ele veio para o que era seu. Não. Ele veio para o que era seu. Vírgula. E os não receberam. Nossa, ele veio para o que era seu, singular. Só que os seus, plural, não receberam. Por
estou entendendo. Muito simples. Daniel capítulo 9, versículo 25 e 27, não precisa pôr, eu vou simplificar o que está escrito. Está falando das 70 semanas de Daniel. Amém? Que a partir do momento que se edificar o templo, voltará a partir deste momento 70 semanas. Está escrito isso, amém? Então ele veio para quê? Para cumprir as 70 semanas. Ele vai se cumprir. Amém? Então, e ele veio para o que era seu. Ele veio para seu reino. Ele veio estabelecer o reino. Ele veio para o que era seu. Mas os seus, quem? Os seus súditos. Ou seja, o povo judeu não recebeu. Não, você não é nação eleita. Me perdoa, você é seus súditos. Você não é nação eleita. Nação eleita são os súditos. E Jesus veio para os judeus. É muito simples também. Qual que é a regra dos dois aqui me ajudar a tomar o Senhor Jesus? A regra é clara. Vem aqui, vamos fazer a fila aqui. Jesus veio para quem? Para os judeus. Qual que é a ideia? Ele vem e estabelece o seu reino. Isso aqui é o plano salvífico lá de Gênesis. Ele vem e estabelece o seu reino e o seu povo, os judeus. Amém? Depois de 1000 anos, ele volta e resgata a igreja. Amém? E depois, na batalha de Gog, ele vem para todas as nações. Amém? Só que quando chega João 11, ele veio para o seu. E os seus não o receberam. Vocês entenderam aqui a ordem? Sim ou não, igreja? Você entendeu isso? Gênesis 18, 6. Aí já anota aí depois, Mateus 13, 33 e Marcos 7, 25 e 28. Gênesis 18, 6. Eu estou terminando aqui. É que nós precisamos entender a base para entender o porquê ele volta. Senão eu vou pegar que ele volta e você não sabe nem o porquê ele está voltando. Tá bom? É só a base que a gente. É só o plano de fundo. Gênesis. Glória! A primeira igreja que eu vou ler esse texto na versão original. Meu Deus, benção. Vamos lá. Nossa, não tem depois. Às vezes eu esqueço para mim ver, explicar para lá mais dele. Abraão correu para a tenda de Sara. Ele disse: amasse depressa. Quantas medidas? 3. Da melhor frase de faça e faça. Não. Quantas medidas? 3. E vai fazer? Não. Quantas medidas? 3. E vai fazer? Não. Ótimo. Põe um outro texto que eu pedi para os senhores, por favor. Que eu esqueci também qual é. Meus textos de 23. Vamos lá. Mateus 13, 33. 3. Olha aqui. Tá aqui. Antes de ler lá. Quantas medidas? 3. Para fazer? Não. Então tá. Agora é Jesus falando. Jesus declarou ainda outra parábola. O reino do céu é semelhante ao que uma mulher. Quem é a mulher? Sara. Pegou e misturou em quantas medidas? 3. De farinha até ficar tudo levedado, ou seja, até tudo fazer pão. Vamos lá. Marcos 7, 25 e 28. Vocês estão entendendo? A igreja está entendendo? Então Jesus veio para o que era seu reino, simplificando tudo que eu falei. Adão vendeu a terra e empobreceu.
diabo colocou um preço, o parente rico vai pagar o preço. É isso. Amém? E aí, Jesus veio para estabelecer o seu reino, judeu, igreja e nações. Amém? Judeu, igreja e nações. Quantos? Quantas medidas de farinha? Vamos lá. Marcos 7, 25. Parece isso no Bíblia. Não. É porque eu sou espírito. Quando uma mulher cuja menina estava possuída pelo espírito imundo, logo ouviu falar a respeito de Jesus, ela veio e se ajoelhou aos pés dele. 26. Essa mulher era estrangeira de origem circunícia e pedia a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha. Versículo 27. Mas Jesus disse: deixa primeiro os filhos ser parto, porque não é correto pegar o quê? Dos filhos e jogar aos. Pastor, historicamente falando, é uma mulher que tem uma filha endemoniada. Escatologicamente falando, é a igreja pedindo o pão. Inclusive, não entendi o que Jesus fala. Eu sou o pão, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Olha lá, vem aqui. O judeu, a igreja. Quem é o judeu? Vamos lá. 3 medidas vai fazer pão. Amém? Vamos lá. E a igreja dos céus está semelhante à mulher que pegou 3 medidas. Amém? A mulher circunícia vem escatologicamente falando o quê? Senhor, eu preciso do milagre. Jesus fala assim: eu não posso tirar o pão da mesa dos filhos. Eu sempre me pergunto por que Jesus falou isso. Eu não posso tirar o pão da mesa dos filhos. O pão que é Jesus era para quem? Os filhos. Jesus está falando: ó, você não é agora a sua vez. Agora eu vim para os judeus. Aí a mulher falou assim: Senhor, eu entendo, mas os cachorrinhos comem das migalhas. Ela está falando assim: Senhor, eu sei que o pão é para os judeus, mas eu estou pedindo, eu estou pedindo a graça. O que é graça? Migalha, ela está querendo a graça, o favor imerecido. Ela está falando: eu sei que o pão é para os judeus, mas eu quero só a graça. Quando ela fala assim, os cachorrinhos comem das migalhas, Jesus para. E o que acontece na história? João 1,11. Eu vim para o que era meu, mas os meus não me receberam. Só que a igreja está querendo a graça. Então a igreja está fazendo assim: dá licença, judeu, dá licença. Agora aqui não mudou. Agora Jesus vai vir primeiro buscar a igreja. Porque a igreja, ela vive a graça. Romanos capítulo 11, 17 ao 25 vai dizer: e eis que os galhos naturais foram quebrados na videira, e os galhos bravos foram enxertados. Que é isso? A nação eleita não é Senhor, mas os galhos bravos, a igreja que estava cheia de demônio, estava adoecida, não estava merecendo. Ela disse: Senhor, eu sei que eu não mereço, mas eu desci
E o principal
seus ombros, e seu nome será conselheiro, maravilhoso, Deus forte, príncipe da paz, Pai da eternidade. E Isaías apagou, mas ele me vem apagar. Agora o pão vivo desce do céu, ele aceita a morte de cruz, e cruz ele aceita a morte de cruz. Ele vai para a glória, ele paga o preço. Então ele vai dizer: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro 18:21. Sabendo que não foi por coisas corruptíveis, como ouro e prata, sabendo que não foi por coisas corruptíveis, que foste resgatados das vossas maneiras de viver, mas com precioso, mas com precioso sangue de Jesus Cristo, que vos resgatou dessa que eu termino a mensagem, porque agora, depois da sua ressurreição, ele ainda anda por 40 dias. 3 dias após ele ressuscita, mais 43. Restam do Pentecoste Páscoa para Pentecoste 50 dias. Restam 7 dias. A igreja está em constante oração, em grande oração, Atos capítulo 2. E de repente teve o céu como som, descida do Espírito Santo, Atos capítulo 2 de Pentecoste. A igreja agora está cheia do Espírito Santo de Deus. E essa igreja que vive da graça está cheia do Espírito Santo. Eles vão para a Judéia, eles vão para Samaria, eles vão para Jerusalém, até que a Bíblia diz: e estes que alvoroçaram o mundo chegaram também até aqui. Eu estou pregando para uma igreja que era que foi vendida por Adão a Satanás, mas que foi resgatada pelo parente redentor que é Jesus Cristo. E essa igreja, se for de fé, está cheia do Espírito Santo de Deus. E essa igreja está cheia do Espírito Santo de Deus. E esta igreja, e aí pergunta para mim, por que a igreja está cheia do Espírito Santo? Pergunta, igreja. Não responde, pergunta. Por que a igreja está cheia do Espírito Santo? Põe para mim. Vou responder. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 5. Eu vou te explicar por que você é cheio. Eu posso, pastor Marcos, explicar por que nós somos cheios? Pode ser, você pode pular, tá? Mas tem algo profundo. Pular e não vai resultado. Tá bom? Mas por que você está cheio? Está aqui, ó.
versículo 11. É o 11. Olha porque essa igreja era graça. Cortamos a fila pela graça. Fomos cheios. Estamos alvoroçando o mundo. E vamos até os confins da terra. É por isso que eu falo. Ideologia de gênero não cala a igreja. Ideologia de gênero não cala a igreja. Vamos lá. Ó. E agora? Vossa vez, como vocês sabem. O que o detém? Para que seja revelado a seu tempo. O que o detém? Para que seja revelado a seu tempo. Vamos lá. Porque o mistério da iniquidade já opera. E aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. Versículo 8. Então será revelado o inimigo, a quem o Senhor disparará pelo espírito da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse, cuja vida é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder de sinais e prodígios, de mentiras. Está falando de quem? De Cristo. E com todo engano de injustiça para os que perecem, porque não receberão o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Versículo 6. E agora o que o detém? A Bíblia aqui está falando que alguém está detendo o anticristo. E quem está detendo o anticristo? O Espírito Santo. Só que quem é cheio do Espírito Santo? A igreja. Versículo 7. Porque o mistério da justiça opera. Somente há um que agora o detém, até que o meio seja girado. Ei, enquanto o Espírito Santo, enquanto a igreja estiver na terra, o anticristo não se manifestará. Mas quando Jesus tirar o Espírito Santo, ou seja, quando Jesus vier e buscar a sua igreja e levar a sua igreja para as bodas do Cordeiro, começará a manifestação do anticristo. O que eu estou pregando aqui nessa noite? Mateus capítulo 24. E eles enviará o anjo para ungir as trombetas. E quando ungir as trombetas, ele aparecerá como um relâmpago que sai do oriente ao ocidente, e todos os olhos vão verá. E ele vai buscar a sua igreja. Eu termino aqui, pastor Marco Melo. E agora que ele buscou a igreja está adentrando aonde? Nas moradas celestiais, aonde Adão vendeu a terra. Lá está a igreja voltando para a sua casa. Eu creio aqui nessa noite que você é cheio do Espírito.